Olá, começa agora o Papo de Júnior, um programa que é fruto da parceria entre a Jornal Júnior e a TV Unesp. Aqui você confere as principais discussões sobre o mercado júnior e sênior da comunicação. Eu sou Felipe Nunes, estudante de jornalismo da Unesp, e estarei com você ao longo desta primeira temporada em que traremos mais informações acerca da assessoria de imprensa, falando sobre conceitos, aplicações e curiosidades deste serviço crucial para a sua empresa. Hoje conversaremos sobre um dos maiores dilemas da assessoria de imprensa. Quem pode ser assessor, jornalista ou relações públicas? E para discutir esse tema, contamos com a presença de Thiago Vendrame, founder da Comunicup, e Vinícius Rodrigues, assessor da Jornal Júnior. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Felipe, pelo convite. Gostaria de agradecer a todos os estudantes de jornalismo aqui da Unesp Bauru, a quem cumprimento o Vinícius, e também a todos os espectadores aqui que estão acompanhando esse trabalho incrível que vocês estão fazendo. Olá, Felipe. Olá, Thiago. Um prazer estar aqui de novo com vocês. O prazer é todo nosso. Mais uma vez, muito obrigado. E para que a gente inicie essa conversa, primeiro eu me dirijo para quem está acompanhando a gente e fica confuso quando o assunto é jornalismo e relações públicas. Por vezes, essas profissões parecem se misturar, mas a primeira pergunta é realmente sobre isso. Como vocês definem as semelhanças e as diferenças de um jornalista e um relações públicas? O jornalista, ele trabalha a questão da informação para o público por meio de imprensa, né? Seja ele o repórter, aquela pessoa que está nas redações, ou como assessor de imprensa, que ele produz o conteúdo para que o veículo de comunicação leve até a quem de interesse, né? Já o Relações Públicas, ele trabalha mais a questão da comunicação interna, institucional. Por muitas vezes, o Relações Públicas ele também é o porta-voz da empresa, que não acontece com o profissional de assessoria de imprensa, que é o jornalista. Entendo. E dentro da Jornal Júnior, em que a empresa é composta por alunos do curso de Relações Públicas, mas também de jornalismo, como funciona essa separação? Então, dentro da Jornal Júnior, eu acho que é tudo muito coeso, assim. Não existe uma divisão exata. Porque eu acho que é assim que meio que funciona na realidade, né? O profissional de jornalismo e o profissional de relações públicas se complementam no trabalho de assessoria. Eu acho que o jornalismo tem uma visão um pouco mais, como ele falou, voltada para a informação, e o profissional de relações públicas estuda os dois estudam a comunicação, só que talvez o objeto de estudo maior do jornalista seja a informação, enquanto o relações públicas vai tentar polir o processo de comunicação, né? Entendo. O jornalista, ele tem aquela função, né, de fazer a checagem das informações, a criação das informações, né? Ele vai pensar também numa gestão de crise, né? Ele na função de um assessor de imprensa, né? Já Relações Públicas vai trabalhar muito a questão institucional, a imagem da empresa, da organização, seja ela pública ou privada. Então, realmente dá para ver que tem semelhanças, mas também grandes diferenças. E quando a gente fala do processo de graduação dentro dos cursos, existe alguma diferença de enfoque quando a gente fala sobre assessoria de imprensa dentro do curso de Relações Públicas e do curso de jornalismo? Em alguns países, por exemplo, os Estados Unidos, né, tem, por exemplo, o PR, né, que é Relações Públicas, né, ele acaba fazendo assessoria de imprensa. Já no Brasil, né, o jornalista que acaba assumindo essa função de assessor de imprensa. Na graduação, o jornalista, por onde eu me formei, eu tive alguns semestres, né, de assessoria de imprensa. Eu não sei como que é a graduação do Relações Públicas neste sentido, se ele vai ser utilizado na assessoria de imprensa ou assessoria de comunicação. O jornalista, ele trabalha tanto assessoria de comunicação como assessoria de imprensa. Já o Relações Públicas, ele é assessoria de comunicação, junto com o pessoal de marketing também. Então é um processo de união com outras áreas, né? Então assessoria de comunicação, assessoria ele é mais de abrangente. imprensa. Entendo. E quando a gente fala sobre o assessor de imprensa, qual é a principal diferença quando a gente está falando especificamente de um profissional que é formado em jornalismo, a atuação que ele vai ter, e quando a gente fala sobre um profissional que é formado em relações públicas, até onde um vai e o outro não, quais são as diferenças do escopo? Eu entendo, né, posso ser até chato muitas vezes, eu defendo que a assessoria de imprensa ela seja feita por um profissional de jornalismo, porque ele também tem a visão do outro lado do balcão, né? Como que o jornalista da redação vai receber essas informações. Isso ocorreu inclusive comigo. Antes de
ir para a redação, tive experiência em jornal impresso, jornal online, rádio também, eu comecei com assessoria de imprensa, que foi meu foco em jornalismo. Entretanto, para eu conhecer mais do outro lado, eu passei por um veículo de comunicação grande aqui em Bauru, por onde fiquei 4 anos, para saber como que devo lidar, como devo tratar o pessoal da redação. Né, que existe, né, muitas vezes, poxa, aquele assessor de imprensa fica mandando conteúdo, poxa, mas não tem nada a ver, né, não faz sentido para o nosso veículo. Então, nisso, o assessor de imprensa ele peca muito e aí ele perde oportunidades de alavancar grandes pautas. E esse ponto que você levantou é muito importante, inclusive foi um dos temas do nosso episódio sobre os produtos da assessoria de imprensa. E quando você traz a atuação do profissional jornalista, é fundamental que seja ele na assessoria de imprensa, porque, como você disse, ele tem os dois espectros do que está acontecendo. Então, ele tem essas duas perspectivas. Ele tem a perspectiva de um assessor de imprensa, enquanto está lá fazendo media training, acompanhando o assessorado, mas ele também tem a experiência de uma pessoa que está dentro de uma redação. Então, eu acho que esse ponto é muito importante. E agora, quando a gente traz... E ele vai cuidar também, desculpa interromper, Imagina. ele vai cuidar também da questão da informação. Né? Enquanto relações públicas, ele vai pensar em milhares de coisas institucionais, o jornalista ele vai cuidar especificamente do conteúdo, né? Que vai ser encaminhado. Uma linha bem segmentada, não é? Exato. E quando a gente fala da Jornal Júnior, vocês como uma empresa que presta assessoria de imprensa, na hora da formação da equipe, das pessoas que vão fazer esse serviço, vocês tendem a selecionar estudantes mais de jornalismo do que de relações públicas ou é uma seleção bem equilibrada? Acho que não existe essa preocupação de selecionar mais pessoas de jornalismo, porque, pois como eu falei, acho que o equilíbrio talvez seja melhor para prestar o serviço. Como ele falou, quando você tem um profissional de jornalismo, você vai ter uma visão um pouco mais, talvez, holística da coisa, assim, de passar a informação, até por conta da formação. E eu tenho a impressão que o profissional de relações públicas também tem uma visão um pouco mais mercadológica da coisa e institucional do que o profissional de jornalismo. Então, acho que, de novo, repito, o equilíbrio entre os dois seja a fórmula, talvez, ideal para prestar o serviço de assessoria. É uma combinação perfeita, o relações públicas com o jornalista. Né? Muitas vezes, o jornalista ele vai ter as informações levantadas pelas relações públicas da parte interna, a estratégia interna organizacional, para que ele possa fazer o trabalho dele de linha de frente de relacionamento com a imprensa. É uma forma de complemento, né, como vocês dois falaram. E quando a gente fala sobre o mercado de trabalho, Thiago, como você percebe a preferência das empresas enquanto contratantes? Elas tendem a contratar mais jornalistas, mais relações públicas ou depende do intuito do serviço? Como funciona esse processo? Eu entendo que hoje o mercado para jornalista ele está mais aquecido porque ele pode transitar nas duas assessorias, imprensa e comunicação. Ele pode aproveitar todo o repertório dele para também criar conteúdo de marketing digital. Né? Então o jornalista acabou invadindo um pouco esse espaço das relações públicas, do publicitário e do próprio profissional de marketing. Né? Mas a assessoria de imprensa, né, repito, no meu conhecimento, na minha concepção, ele é de jornalista. Entendi. Quando a gente fala das grandes rotinas, então, da assessoria de imprensa e da assessoria de comunicação também, como funciona essa parceria entre o jornalista e o Relações Públicas? É algo fluido? Acontece algum obstáculo entre essa relação? Como funciona? Eu já tive várias experiências, né, como profissional de comunicação. Quando você tem uma organização que tenha uma equipe que tenha Relações Públicas, né, o RP, o publicitário, o jornalista, flui bem. Agora, quando você faz uma contratação em separado, um profissional de marketing, um profissional de jornalista, que não se comunicam, aí gera um atrito e quem se prejudica é a organização, seja, como eu disse no início, pública ou privada. Então, na sua opinião, tem os cargos diferentes, mas é necessário que eles estejam em comunicação para que tudo flua. É a estratégia, né? E a estratégia organizacional, muitas vezes, né, aliás, quase na totalidade de vezes, é do Relações Públicas. Entendi. E focando especificamente nas relações públicas, quais são os principais serviços que ele vai fazer para o assessorado? Ele pode fazer uma gestão de crise, né? Muitas empresas contratam um profissional de assessoria de imprensa para fazer uma gestão de crise, o que eu não recomendo, geralmente é que nem advogado. Né? Muitas pessoas contratam advogado quando já teve um problema para solucionar.
Eu entendo que o jornalista, o assessor de imprensa, ele está lá no dia a dia da empresa, ele está produzindo conteúdo para a imprensa, gerando a questão da imagem do assessorado para o veículo de comunicação, encaminhando alguns releases que sejam pertinentes aos veículos, né, citados. Muitos deles segmentados, né, especializados. Né. Eu tenho um case, né, de uma fintech que tinha um público muito bom, né, engajamento nas mídias dele, na estratégia de marketing, muitos clientes que são de milhões. Entretanto, eles precisavam de investidores para poder ampliar o seu negócio. Era uma startup, né, da região de Presidente Prudente. Eles contrataram um assessor de imprensa para fazer essa conexão com os investidores. Como que o assessor de imprensa entra nessa relação de investidores com uma fintech, por exemplo, com uma empresa, seja ela de qual tamanho for? Ele vai mapear os veículos de comunicação que os investidores leem, ouvem, assistem. Então ele vai produzir conteúdo direcionado para esses veículos, porque senão acaba atirando para todos os lados, como dizem por aí, acaba não atingindo o seu público. E nós conseguimos, em questão de semanas, atingir o objetivo do cliente. E é com essa resposta bem completa que eu encerro o nosso primeiro bloco. E para você que está acompanhando a gente aí do outro lado da tela, não saia daí. A gente vai para um rápido intervalo e logo, logo está de volta. Estamos de volta com o Papo de Júnior. Hoje falando sobre jornalistas e relações públicas na assessoria de imprensa, com a participação do Thiago Vendrame e do Vinícius Rodrigues. No último bloco, a gente conversou bastante sobre jornalistas e relações públicas, as semelhanças e as diferenças. E hoje, quando a gente fala sobre a atuação das relações públicas na promoção de eventos, como funciona a comunicação com os jornalistas? Vocês chamam os jornalistas para fazerem a cobertura, para escreverem textos, notícias, reportagens? Como funciona esse contato? Todo evento ele é promovido pelo profissional de relações públicas. O assessor de imprensa, ele levanta as informações com relações públicas, entende a estratégia elaborada pela equipe e aí mapeia os veículos de comunicação que devem receber esses releases, que não adianta sair disparando releases para todos, senão você será banido, excluído. Daí quando você tiver algo relevante, não vão te dar a devida atenção. Faz o mapeamento e aí faz a distribuição do release, faz o follow, aquela jornada tradicional do assessor de imprensa raiz. Entendo. E quando a gente fala do processo histórico dos dois cursos, tanto do jornalismo quanto das relações públicas, como era essa união? Hoje eles são mais próximos e antes eles não eram? Foi sempre muito unido os dois cursos? Como funciona essa atuação dentro do mercado empresarial? Desde a época da faculdade existe uma grande disputa, né? Jornalista e relações públicas, mas é bobeira isso, né? No mercado os dois precisam caminhar juntos para que o principal objetivo seja alcançado, que é trazer o resultado para quem os contrata. E quando a gente fala sobre essa dualidade de escopo que vem desde a graduação, qual é a principal ponte que você percebe de semelhança em que o jornalista e o relações públicas realmente se complementam? Os dois observam quem o contrata, né? A instituição a quem eles representam, né? São estratégias, às vezes, distintas, mas no mesmo contexto. Qual é? Os dois precisam se alinhar para que não tenha ruídos de comunicação. Entendi. E no primeiro bloco você levantou um tema muito importante, que é a diferença internacional que isso tem. Essa dualidade, ela é mais exposta em outros países do que aqui no Brasil. Quais são as principais diferenças? Em alguns países, quando você está na atuação de assessoria de imprensa e jornalista simultaneamente, o seu título de jornalista pode ser cassado por questões de conflito de interesses. Já no Brasil, não. Você pode estar tanto numa redação quanto numa assessoria de imprensa. Daí vai da questão da ética profissional, de como você vai lidar com isso para não beneficiar o veículo A ou B. Entendo. E dentro do movimento Empresa Júnior, Vinícius, nós sabemos que existem empresas juniores focadas em relações públicas. A Jornal Júnior faz algum tipo de ação compartilhada com essas empresas? Sem dúvidas. Eu acho que
as ações compartilhadas são essenciais tanto para as empresas de jornalismo ou de relações públicas. Acho que qualquer empresa júnior é essencial que interaja com outras empresas. E a Jornal Júnior faz isso e, repito, acho que é essencial. E esse contato, então, parte das duas partes. Então, por exemplo, uma empresa de relações públicas pode chegar até a Jornal Júnior para tentar fazer um projeto unido, então uma ação compartilhada, como a Jornal Júnior também pode chegar. Tanto de uma via quanto de outra, até porque, como a gente disse no bloco anterior, os serviços não, mas os conhecimentos se completam. Então, talvez, por exemplo, chega um cliente para a gente que talvez a expertise seja um pouco mais específica para a empresa júnior de RP. Daí a gente pode contatá-los ou ao contrário também, chega algum cliente para eles e eles acham que talvez o serviço seja melhor para a gente ou algum tipo de parceria, com certeza é comum acontecer. O Relações Públicas, ele abastece muito o jornalista com informações essenciais da instituição a qual eles representam. E dentro da faculdade, você acha que esse assunto é bastante discutido quando querem comparar o estudante de jornalismo com o estudante de relações públicas? Então, eu tenho a impressão, não sei como era antigamente, óbvio, mas eu tenho a impressão que hoje justamente é um pouco mais, não sei unido, mas mais difuso assim, a atuação dos dois e também as salas e os cursos. Eu acho que existe talvez algum tipo de rixa, mas bem pouca. Mas a discussão específica entre quando você, por exemplo, entra na faculdade de jornalismo e essa discussão, eu não, por exemplo, na minha experiência pessoal, não enxergo muito essa discussão de você falar se vai ser assessor de imprensa e a relação com o curso de RP. Eu acho que o curso de jornalismo está muito focado nas questões práticas da atuação jornalística, de escrever, esse tipo de coisa. É a notícia, né? Ele produz notícia por meio do seu trabalho de assessoria de imprensa para o profissional, para o colega que está na redação. Então, ele consegue entregar o que quem está no outro lado do balcão precisa receber. É uma claro passagem... que dentro da estratégia feita também com o profissional de relações públicas, né, para fazer uma blindagem institucional, para evitar aí uma possível gestão de crise. É um processo de passagem de bastão, né, entre o curso e o outro, um profissional e outro, assessoria e redação, realmente todo mundo vai se interligando. E quando a gente fala sobre as diferenças que tem no escopo, você acha que isso pode trazer algum tipo de desvalorização para a profissão? Acredito que não, né? O que desvaloriza a profissão muitas vezes é o profissional que não se atualiza, que não investe em conhecimento, né? Infelizmente, a obrigatoriedade do diploma para jornalista caiu há muito tempo, né? Dou os parabéns para quem investe tempo, dinheiro, para você se especializar, se profissionalizar como jornalista, né? O que desvaloriza muitas vezes aquelas pessoas que só porque tem uma rede social, né, até muitas vezes por ego, por vaidade, assina lá, sou jornalista, porque tem o direito, né, disso, e aí como tem alguns amigos dentro do veículo de comunicação, já se auto-intitula assessor de imprensa, e aí as pessoas e as instituições têm uma experiência ruim, e aí acaba desvalorizando. Então, não é essa questão de jornalismo, relações públicas, que tem essa depreciação, é justamente o profissional que precisa se sobressair. E no seu pensamento, qual seria o cenário ideal para a harmonia entre os jornalistas e os relações públicas? O jornalista entender a importância, a relevância que o Relações Públicas tem, né, na construção de conteúdo para se tornar noticioso, né, porque o Relações Públicas ele entende a comunicação interna, ele sabe o que se passa no dia a dia da empresa. É ele que tem uma relação com os seus colaboradores, né, com seus stakeholders, né? E aí o jornalista precisa absorver tudo isso e transmitir para o público por meio da estratégia de imprensa, né? Até sempre falo que o pessoal fala, poxa, não relações públicas, mas qual a diferença de marketing, né, que hoje tem alta, marketing digital e assessoria de imprensa? O marketing digital, né, muitas vezes bem feito por relações públicas, ele traz uma visibilidade institucional. A assessoria de imprensa ele traz a credibilidade.
Poxa, mas o marketing não vai trazer credibilidade? Traz. Só que é você fazendo uma comunicação sua. Aqui é um veículo de comunicação falando de você. Então, a pessoa confia no veículo de comunicação, ele consome aquilo. Então, se você foi fonte, se você foi o personagem, isso gera credibilidade para o seu negócio. E você pode trazer isso para a sua realidade do marketing digital. Olha, nós fomos notícia em tal veículo de comunicação. Precisa ter esse trabalho conjunto, né, estratégico entre relações públicas e o jornalista. Com certeza. E Vinícius, você como estudante de jornalismo que ainda está em formação, tendo contato com as matérias e com outros estudantes, você acha que o profissional que ele é formado em jornalismo, ele vai ter mais facilidade para ter contato com a imprensa, até por já estar em contato com essas pessoas desde a faculdade, conhecer, por exemplo, um amigo que está em determinado veículo, ou ter feito uma conexão, algum networking no meio desse caminho de formação acadêmica? Justamente, eu acho que essa talvez seja a principal questão que beneficia uma pessoa formada em jornalismo. Ela, como o Thiago falou antes, ela já esteve do outro lado do balcão, então ela conhece. Seja, mesmo se não tiver trabalhado ainda, durante a formação ela experienciou ser um jornalista. Então, quando ela tiver, enquanto assessor, tanto contatos quanto a própria experiência de ser um jornalista e estar numa redação de um jornal, ela vai ter. Então, os critérios de notícia, por exemplo, ela vai poder escrever o release com mais critérios noticiosos, exatamente. Então, acho que sem sombra de dúvidas, talvez seja esse o ponto que mais beneficia a pessoa formada em jornalismo do que a pessoa formada em relações públicas. O Relações Públicas ele vai focar tanto na instituição que em determinado momento ele vai esquecer do que é realmente a notícia. Né? E o repórter ele precisa de algo objetivo. O que é a notícia? Por que eu devo transformar esse conteúdo em uma matéria no meu veículo de comunicação? Por que eu devo dar atenção a você, assessor de imprensa? Sim, e pegando o gancho da fala de vocês, quando a gente fala sobre o mercado empresarial, o mercado de trabalho, a gente vê diferenças na atuação desses dois profissionais. É possível que aconteça alguma falha de comunicação, por exemplo, no que é notícia, então o relações públicas, por estar internalizado, já conhecer o que está acontecendo dentro da empresa, mas não ter essa vivência jornalística, pode, por exemplo, apontar uma pauta que talvez não seja tão bem aproveitada na redação? Quando o Relações Públicas insiste, né, em levar uma pauta por questões organizacionais, por questões muitas vezes de paixão, a relação dele com o veículo ela estremece, né? Gera esse ruído de comunicação, porque ele acaba gerando tanto conteúdo, mas nada que seja de fato noticioso, que seja muitas vezes publi-editorial, não uma reportagem orgânica. E eu acho que essa é a grande linha tênue entre o jornalismo e relações públicas, porque esse olhar distanciado da empresa e ao mesmo tempo esse olhar atento com o que está acontecendo em volta é uma forma de conseguir selecionar aquela pauta, ver se ela se enquadra nos valores de notícia e se aquilo realmente pode ser emplacado em algum veículo. E é com essa conversa que eu agradeço vocês por toda a companhia até aqui, cada resposta. Vinícius, muito obrigado por trazer a visão de um estudante universitário, participante do MEG, né, que é o Movimento Empresa Júnior. E você também, Thiago Vendrame, por trazer a sua visão empresarial com vários exemplos e muitas experiências. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Conte sempre conosco. É uma grata satisfação estar aqui com vocês, os estudantes de jornalismo. Como eu disse, parabéns por vocês escolherem fazer jornalismo e também por estarem numa universidade que forma grandes jornalistas. Então, um grande abraço a vocês e a todos aqueles que nos acompanham. Obrigado, Felipe. Obrigado, Thiago. Foi um prazer estar em mais um programa. Eu que agradeço. E para você que está acompanhando a gente aí do outro lado da tela e ficou com a gente até agora, o meu muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo Papo de Júnior para mais uma visão sobre assessoria de imprensa. Muito obrigado. Até lá!